É uma alegria estar com você, é uma alegria compartilhar a realidade filosófica. Eu não sou tão sábia como Pitágoras, mas eu guardo luzes no meu raciocínio, na minha mente, para trasladar, para contribuir, né? E desvelar luzes em cada um de nós. Todos nós guardamos na alma a essência profunda que é o ser de Deus. E que uma visão profunda nos faculta a percepção da alma. Eu digo uma visão profunda no sentido que uma visão intuitiva nos permite não só conhecer a realidade além de sensível, mas nos permite educar a alma. Por isso que a visão intuitiva é fonte de luz. Tá? Não devemos simplesmente negar a possibilidade dessa percepção. Ao contrário, temos que nos mergulharmos nela, sentir a vida pujante, sentir a vida em si, através de um esforço que é de memória. Você fala, puxa, mas memória? Sim, memória no sentido de presença original. Quando nós partimos para a realidade sensível, fica o todo esquecido. Até que durante as sucessivas reencarnações, nós vamos rememorando o ser que é. Esse ser que é, não é o ser em si apenas. Claro, ele é em si porque é uma realidade metafísica, mas ele é no si, ou seja, ele existe no homem, enquanto existência plena. O foco maior deve ser dado, portanto, às coisas da alma acima das coisas sensíveis. Mas quando falamos em alma, nós devemos exaltar o ser que é na sua totalidade. Nós não somos partículas. Nós somos este ser em si e que nos permite relembrar a cada vez um pouco mais essa essência imortal, onde habita a totalidade do ser, que é o ser em verdade. É difícil de definirmos quando falamos de realidade metafísica, mas existe uma percepção da alma que é altaneira, que nos faculta luzes, mesmo que no mundo. Claro, importam os raciocínios, importa o intelecto, importa a nossa visão interna, mas muito além do intelecto existe essa percepção profunda e que é verdadeiramente geradora do intelecto. O amor, por princípio, é gerador de uma mente sã. O amor é gerador da verdade filosófica no si, no homem. O amor é luz e vida que traslada e nos traz, essencialmente, a visão recôndita da alma. Então eu diria que nós estamos aqui para relembrar a semelhança de Platão, que a gente sempre comenta. Tá? E a palavra Paráclito também quer dizer isso, né? Aquele que veio para lembrar, relembrar o que foi dito. Esse dito e não dito é o ser em si que Jesus buscava exaltar. Eu digo não dito, porque não fora Jesus, não haveria, portanto, esse conhecimento dessa realidade profunda. E ao mesmo tempo, eu diria dito, porque
já habita cada um na sua essência. Rememorar é uma constante e forma relativa. Então, todos nós buscamos o absoluto, este ser em si, é o ser absolutamente bom, eterno, imutável, real, pleno. E a nossa percepção pode alcançá-la através de uma luminosidade interior. Então, esse exercício da alma requer esforço. Não devemos nos atrelar a coisas não muito positivas, ao mundo tão somente das coisas, mas devemos exaltar essa divindade através desse sentido profundo, que é uma conquista de cada dia, de cada ano, de cada momento. E o amor é condutor desse processo. Então não vislumbremos o real tão somente pela faculdade intelectiva. Importa um sentido interno, que é o sentido da verdade. Alguns possuem mais essa percepção, outros possuem menos, mas menos manifestam, porque o real já está presente em todas as criaturas. Assim, nós caminhamos passo a passo, exaltamos, claro, o intelecto, exaltamos o real. Os raciocínios são importantíssimos porque consiste na nossa segurança, a prova da razão que é soberana. Mas importa acrescentar uma percepção intuitiva como fonte do conhecimento e não posterior ao intelecto. Ela antecipa a realidade intelectiva em função de uma realidade maior que a gente conhece porque sente. Por isso diz Kardec da importância desse sentido espiritual, né? Está no Livro dos Espíritos, esse sentido que o homem não pode ver, mas que ele sente em si mesmo. E é interessante porque nós desenvolvemos esse sentido à medida que nós vamos nos educar. Educar não é simplesmente negarmos a realidade das paixões, mas é buscar sentir, é buscar ser sensível, que é uma conquista, que é uma percepção de cada um. E esse movimento não se exaure, pelo contrário, ele transcende a cada dia mais. Não é à toa que Kardec exalta, nesse terceiro milênio, a importância da intuição, como sendo a faculdade soberana, a faculdade por excelência, que permite, sim, conhecer a Deus. E como eu ia dizendo, quando a gente fala de conhecer, a gente pensa só no intelecto. Mas existem outras fontes do saber, que é o sentido da alma, que é uma forma de conhecimento. Estudo, busco, mas não sinto nada. Essa sensibilidade, portanto, é primorosa, né? Essa sensibilidade é algo a ser conquistado pelo amor, né? Pela atitude razoável, né? Por uma sensibilidade que importa seja desenvolvida, né? Pela alegria moral, é muito importante. Aliás, a própria intuição ela nos traz alegria, porque tudo vem da fonte, né? Então, eu diria que é um exercício de interioridade. E nós captamos no alto a realidade essencial. Cada dia um pouco mais. Quando eu digo alto, eu não quero dizer questões simplesmente celestiais, né? Embora tudo se dê num nível ontológico muito mais altivo e muito mais profundo, não é? Ou seja, não é um lugar que não existe, é um ser que é no todo, em si, na matéria, no mundo, nos homens. Né? E que importa seja
Sentido. Então, sentir, eu tenho em mim que é uma forma de conhecer. Não essa sensibilidade que consiste em uma alegria fátua, mas uma sensibilidade que é emanada de uma emoção profunda, mas uma emoção espiritual. É uma emoção espiritual, né? Porque tem um sentido moral. Não é simplesmente uma emoção desencadeada pelos sentidos, mas pelo sentido por excelência. Educar a alma é educar para o amor, é educar para a verdade, é educar para o querer sentir a cada dia essa realidade, que não é nada perante os olhos materiais, mas que é tudo, é a totalidade do Pai para aquele que sente. Então, esse sentido interno importa seja aprimorado, presente em todos, mas é uma percepção que merece ser trabalhada pelo esforço de cada um de nós. E mais do que isso, nela nós conhecemos e transcendemos, porque é um conhecer que é transcendente, que nos eleva a cada dia um pouco mais. Então, o próprio sentido é a percepção dessa transcendência, porque à medida que nós percebemos, nós vamos crescendo, e a alma se torna cada vez mais altaneira, até que ela alcance uma plenitude mesmo nas coisas do mundo.